ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, defende uma regulamentação das empresas de milhagem. Rodrigo Viga tem mais informações. A crise na 123 Milhas deixa bem claro que o Brasil precisa avançar e aperfeiçoar a sua legislação. A avaliação foi feita nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro pelo ministro de Portos e Aeroportos, ao comentar essa crise que pegou o mercado de turismo, de passagens aéreas de surpresa esta semana. A 123 Milhas parou de honrar com seus compromissos. Muitos clientes ficaram literalmente na mão. A empresa tem até, em alguns casos, oferecido vouchers para esses clientes que compraram passagens na 123 Milhas. Mas isso não contempla anseio e desejos daqueles que estavam se programando para uma viagem nacional ou internacional. Segundo o ministro Márcio França, não é o caso de se proibir a atuação da 123 aqui no Brasil. Porém, o mercado está atento. Teme um efeito cascata, um efeito dominó. Este ano já houve uma outra crise no setor, envolvendo a Hotel Urbano. O ministro Márcio França afirmou que os poderes legislativos precisam se debruçar sobre esta matéria, envolvendo empresas virtuais que, em muitos casos, se tornam maiores do que as empresas reais, as companhias aéreas que têm diversos ativos. Essa é uma atividade de muita responsabilidade. As pessoas mexem com o sonho dos outros, né? E eu já há muito tempo tenho feito críticas a esse formato de se fazer a venda indireta das milhagens, porque a gente, às vezes, se você entra no site de uma companhia aérea, você não tem o voo. E aquelas empresas de milhagem têm, né? Então, enfim, de qualquer maneira, acho que vale. Não são empresas como são as três grandes companhias aéreas e, portanto, a gente não tem como. Às vezes, você vai reclamar com quem, né? Quer dizer, vai reclamar. É diferente quando tem uma empresa, tem milhares de funcionários, né? O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, participou nesta terça-feira da abertura da Naval Show, uma feira naval que acontece essa semana aqui no Rio de Janeiro. O nome dele tem sido especulado em meio à possibilidade de o presidente Lula, após uma viagem internacional, promover uma mini-reforma ministerial. Segundo fontes da Jovem Pan, França poderia ir para o Ministério da Indústria e do Comércio, que hoje é ocupado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ao ser questionado sobre esta possibilidade de deixar o governo ou ir para uma outra pasta, Márcio França deu a seguinte resposta. Eu acho que o presidente Lula é um homem muito sábio e muito experiente. E ele sabe como mexer essas peças e, naturalmente, se ele determinar que é qualquer outro lugar, e para qualquer lugar que ele falar, é o lugar certo, né? Eu tenho dito que no governo do presidente Lula só a Janja é imutável, né? O resto, todo mundo é mutável ali. E acho que é normal. Ele precisa ter os outros partidos com ele. Essa semana aqui no Rio de Janeiro, o ministro Márcio França foi homenageado com a Comenda de Cidadão do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga. Valeu, Viga. E Nelson Kobayashi, sobre essa possibilidade de regulamentação dos programas de milhagem, o que acha da ideia, hein, Koba? Olha, Vitor, talvez isso esteja, inclusive, fora do objeto, do poder, da competência do Ministério de Portos e Aeroportos, porque isso tem muito mais a ver com o direito do consumidor do que propriamente com a estrutura dos portos e dos aeroportos. Vamos nos lembrar que este Ministério de Portos e Aeroportos, onde o Márcio França é ministro, veio de uma divisão do Ministério de Infraestrutura do Tarcísio no governo anterior. Então tem muito mais a ver com o prédio, com a estrutura, com a política que envolve a segurança dos portos e aeroportos, do que propriamente com o direito do cidadão que faz uso de uma passagem aérea. E sobre a ideia de se regulamentar a questão das milhagens, eu acredito que não seja necessário, porque o Código de Defesa do Consumidor já abrange integralmente a situação da 123 Milhas, por exemplo. A gente já tem legislação que resolve essa situação, que ampara o consumidor e, aliás, uma legislação das mais modernas do mundo em relação à proteção do consumidor. Eu acredito que a gente já está bem amparado de lei. No Brasil tem muitas leis, não precisa de mais leis para tratar desse assunto que já é abrangido pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor.